Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. 2 Coríntios 5, 18, 19, que diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados das pessoas, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos, eu quero falar sobre os benefícios da reconciliação com Deus. Irmãos, a reconciliação com Deus, ela é a restauração do relacionamento entre o Criador, Deus, e a humanidade, nós, ok? Só que nós estávamos corrompidos pelo pecado, ou seja, Adão peca, então Adão, nosso pai, e quando ele peca, o DNA adâmico, vem sobre nós. Então nós já nascemos com DNA adâmico, já nascemos pecadores, lembre-se disso. Então esse processo, ele não parte do homem. Então essa reconciliação nunca é nossa, da humanidade para com Deus, não é, lembre-se disso, mas de Deus, que em Cristo Jesus toma a iniciativa de remover a inimizade e estabelecer a paz, a reconciliação. Ou seja, todo aquele que comete pecado torna-se inimigo de Deus. Então, é por isso que nós temos ensinado a respeito da fé prática, de crer, conhecer, obedecer e praticar. Porque não é só dizer eu tenho fé, mas é viver essa fé. Então, cristocentricamente falando a respeito de Cristo, a reconciliação é possível exclusivamente por meio da obra de Jesus. Quem é Jesus? João 1 e 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a sua morte substitutiva, certo? Removeu a barreira do pecado. E a sua mediação. Jesus é o único mediador entre Deus, o homem e Deus. Jesus é o único mediador, não há outro, de forma alguma. Então a sua mediação contínua mantém o relacionamento restaurado. Queridos, não se trata apenas de cessar a hostilidade, não é isso, mas é uma restauração completa, aonde tem comunhão, aonde tem filiação e aonde tem relacionamento direto com Deus. Isso é maravilhoso. E dentro dessa perspectiva bíblica, essa reconciliação ela é oferecida a todos, pois Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo. Ou seja, contudo, lembre-se disso, essa reconciliação ela deve, ser recebida por meio da fé, a fé prática. A pessoa tem que aceitar a Jesus, a pessoa tem que ter aliança com Jesus e a pessoa tem que viver para Cristo. Uma fé viva, uma fé prática. Crer significa conhecer, obedecer e praticar. Então, a graça preveniente capacita o pecador a responder a essa fé, mas não o obriga, que é a graça preveniente. É que antes da criação de todas as coisas, o Senhor já tinha estabelecido um plano de salvação. Louvado seja Deus. Então, assim a reconciliação se torna efetiva na vida daquele que responde ao chamado de Deus, a essa fé. Além disso, irmãos, a reconciliação possui dimensões relacionais, mas também transformadora, ou seja, o homem deixa de ser inimigo de Deus e passa a viver em comunhão com Ele, aleluia, sendo também chamado para viver, aleluia, reconciliado com o próximo. Então, não só com Deus, mas também com o próximo. Portanto, a reconciliação não é apenas um conceito teológico, não, mas uma realidade que redefine a relação entre Deus e o homem. Meus irmãos, quais são os benefícios da reconciliação com Deus? Primeiro, a reconciliação com Deus remove
a inimizade, querido, que tínhamos com Ele. Então a reconciliação remove a inimizade que nós tínhamos com Deus. Romanos 5,10, Paulo diz: porque se nós, quando éramos inimigos, olha só, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Queridos, a reconciliação transforma, né, o inimigo em filho. Porque quando estamos, na verdade, na prática do pecado, sem entendimento dessa verdade espiritual, nós somos considerados espiritualmente inimigos de Deus. Por mais que eu diga que eu tenho fé, que eu creio em Deus, Deus está no meu coração, mas a prática do pecado, a consciência, né, de uma mente cauterizada, né, sem responsabilidades espirituais, então nos torna inimigos. Mas em Cristo, por meio da sua morte, em Cristo, vida, morte, ressurreição, né, e ascensão. Então, por meio da obra de Cristo, aleluia, do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos agora acesso a Deus por meio de Cristo. Então, por isso que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não está ligado à religião A, à religião B, não, está ligado a Cristo. É algo cristocêntrico. Louvado seja Deus. Então, diante dessa verdade, irmãos, a reconciliação transforma inimigos em filhos. Segundo ponto, né, que é o segundo benefício, a reconciliação estabelece paz com Deus. Irmãos, Colossenses 1:20, Paulo diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, né, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, né, e quer nos céus. Ou seja, a paz de Deus, querido, é fruto direto da obra de Cristo. Então, por meio da cruz, por meio da sua morte na cruz, por meio do seu sacrifício na cruz, louvado seja o nome do Senhor, nós temos como ser reconciliado com Deus. Mas não é só dizer eu tenho Deus, eu sou Deus, mas precisa ter uma fé prática, né? Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ok? Terceiro benefício, a reconciliação restaura a comunhão com Deus. 1 João 1:3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos, né, também a vocês, para que também vocês estejam, né, ou tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, né, Jesus Cristo. Queridos, deixa eu passar aqui um pouquinho para cá. Amém? Então, dentro desse entendimento, é importante nós aprendermos que o relacionamento com Deus, ele é restaurado plenamente por Cristo. Então, uma vez que temos aliança com Jesus e que o sangue de Jesus veio sobre nós por meio da fé, por meio do confessar a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos plenamente perdoados. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi único e suficiente. E isso é poderoso, irmãos. Quarto benefício é que a reconciliação concede acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Efésios 2:18, Paulo diz: porque por meio dele ambos, né, temos acesso ao Pai, né, em um só Espírito. Irmãos, Cristo, ele abriu o caminho direto para Deus. E é por isso que ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Então, é interessante que esse caminho, ele está aí diante de cada um de nós. Né? Esse negócio de qualquer caminho leva a Deus, que importante é ter fé, importante é acreditar. Não é assim que funciona. Só existe um único caminho. Jesus é o caminho. Jesus não são os caminhos. Jesus é o caminho. Não está dizendo eu sou os caminhos. Não, não é qualquer caminho que leva a Deus. Existe um único caminho. E é um caminho de renúncia. Ok? Então, quer ter um encontro com Jesus? Tem que abrir mão de muitas coisas. Aliás, de tudo. Louvado seja Deus. E o quinto benefício é que a reconciliação gera um novo propósito de vida. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 5:20, Paulo diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Irmãos, a reconciliação, né, se torna agente, aleluia, né, daquele que se reconciliou. Ou melhor, o reconciliado se torna um agente da reconciliação. Ou seja, aquele que antes era inimigo, que agora aceitou a Jesus, que se tornou filho de Deus, né, foi adotado e agora ele recebe o senhorio de Jesus, se torna um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, filho de Deus. Ele tem autoridade agora de orar por pessoas que estão arrependidas e querem se reconciliar com Deus, e querem fazer aliança com Deus, e querem andar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é poderoso, né? Isso é autoridade espiritual, né? Isso é maravilhoso. Então, Emil Burner, ele disse o seguinte: a reconciliação é o ato pelo qual Deus transforma inimigos em filhos por meio de Cristo. Aleluia. Isso é poderoso. Aleluia. Thomas Oden, ele disse: a obra de Cristo não apenas remove o pecado, mas restaura o relacionamento vivo entre Deus e o homem. Que coisa linda. Mas quais são os prejuízos de não se reconciliar com Deus? De negar essa reconciliação? Daqueles que dizem que já tem fé, que tem Deus, Deus está no coração, que está tudo bem, né? Então, há algum prejuízo, querido, quando nós de fato não queremos aceitar, ou não queremos entender, ou muitas vezes nos posicionamos contra a verdade. Então, Romanos 8,7 diz que, Romanos 8,7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O primeiro prejuízo é a falta de reconciliação, mantém-nos inimigos de Deus. Então, a falta de reconciliação mantém a pessoa inimiga de Deus. E é terrível quando eu não sei disso, quando eu acho que eu estou bem com Deus, né? E, no entanto, espiritualmente eu sou inimigo de Deus. Porque sem a reconciliação, né, a pessoa ela permanece em oposição a Deus. Lembre-se disso, Cristo é o Salvador. Deus é o Criador, Pai Criador. E o Espírito Santo é o Consolador, né? Mas nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Segundo prejuízo, né, de não se reconciliar com Deus, a ausência de reconciliação impede a paz espiritual. Isaías 48:22 diz: para os ímpios, porém, não há paz, diz o Senhor. Irmãos, Filipenses 4:7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, essa paz, ela vem sobre o nosso coração e sobre a nossa mente. Essa palavra guardará, ela conota, é uma palavra militar. Ou seja, Deus é como se Deus colocasse um guarda, um sentinela interno no coração para guardar das emoções e na mente para guardar dos pensamentos. Então essa paz é poderosa, mas é para quem está reconciliado com Deus. Então precisamos estar reconciliados. Você precisa estar reconciliado com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A falta de reconciliação mantém a separação entre a pessoa e Deus. Isaías 59:2 diz: mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados encobrem o rosto dele, né? O rosto dele de vocês, para que não os ouçam. Irmãos, o pecado continua sendo a barreira de separação entre a pessoa e Deus. Então há um prejuízo muito grande, porque é espiritual, querido. É espiritual, não é algo simples. São leis espirituais que são quebradas e os prejuízos vêm, as consequências vêm. Quarto prejuízo é que a ausência de reconciliação impede o acesso à presença de Deus. Meu Deus. João 14:6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só,
caminho, verdade e a vida. Ninguém, ninguém mesmo, vem, ou seja, vai ao Pai, senão por mim. Ou seja, sem Cristo não há acesso ao Pai. Não está numa religião. Não está em dizer eu creio, eu tenho fé. Está na prática do princípio. Esse é um princípio. É uma lei estabelecida. Temos que viver. Temos que praticá-la. Louvado a Deus. E por último, o prejuízo, de não se reconciliar com Deus é que a falta de reconciliação resulta em condenação eterna. Eu não sei qual é a pior desses 5 prejuízos. Eu não sei qual é o pior. Porque cada um é devastador. Segundo Tessalonicenses 1:9, Paulo diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A ausência de reconciliação culmina em separação eterna, em condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Então, para fechar, irmãos, a reconciliação com Deus é uma das maneiras profundas de expressão da obra do Senhor Jesus Cristo, no qual o relacionamento quebrado pelo pecado é restaurado por meio da graça. Aleluia. Por meio de uma fé viva, de uma fé eficaz, de uma fé prática. Nessa perspectiva bíblica, essa reconciliação é oferecida a todos. Todos nós temos acesso, mas só se torna realidade naqueles que respondem a essa fé permanecendo em Cristo, cumprindo o princípio bíblico, debaixo do senhorio de Jesus. Não se reconciliar com Deus é permanecer em inimizade com Ele, separado com Ele e sem esperança da vida eterna. Aleluia. Mas aqueles que recebem essa reconciliação viverão em paz, viverão em comunhão, viverão com propósitos, experimentarão, querido, a alegria da salvação, uma vida restaurada, alinhada com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida, eu quero declarar sobre você, em nome de Jesus, uma consciência sã, um coração limpo. Eu quero declarar em nome de Jesus que nesse momento, você que está ouvindo essa mensagem, ore comigo. Se você precisa se reconciliar com Deus, em nome de Jesus, ore comigo. Põe a mão no seu coração e declare comigo. Aí pronuncie o seu nome, no meu caso, Nil Almeida, me reconcilio com o Senhor. Eu já estou reconciliado, mas eu estou orando para que você faça isso, para se reconciliar de forma consciente. Declare, me reconcilio com o Senhor. Reconheço os meus erros, minhas falhas, minhas faltas e os meus pecados. E que esses pecados me distanciam do meu Deus. Então, em nome de Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Eu renovo a minha aliança com Deus por meio de Cristo. Eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha vida e eu me arrependo de todos os meus pecados, me arrependo de todas as minhas iniquidades, todos os meus erros e clamo pela graça e a misericórdia de Deus que venha sobre mim. Perdoa os meus pecados, renova as minhas forças, renova o meu ânimo, me dá a alegria da salvação e reescreve o meu nome no livro da vida. Amém. E a paz do Senhor. Deus seja louvado pela sua reconciliação, pela sua restituição, aleluia, do reino de Deus. Que o Senhor te fortaleça, procure uma igreja bíblica próximo da sua casa. Procure uma igreja bíblica para você se congregar. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todo mal, em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, se inscreve no canal, deixe o seu comentário e abençoe alguém que precisa desta palavra. A paz.